medido de um só. Procedendo a um deslocamento das análises de Rousseau e da denúncia das aparências, dimensão da falsidade e do vício, tanto para Rousseau quanto Rousseau traduzido diretamente para a militância política pelos revolucionários, Robespierre lança a essência contra a aparência, da qual nascem todos os conflitos e todos os males. Razão pela qual Robespierre e Saint-Just concebem uma política da autenticidade fundada na ideia de um ser verdadeiro, de um homem reconciliado consigo mesmo e da sociedade transparente a si própria. Robespierre, clamando sua atração pelos hommes faibles, pelos miseráveis, pelos fracos, pelo povo toujours malheureux, quer dizer, o povo já é definido pelo seu sofrimento e pela sua eterna infelicidade, essa massa sofredora é, então, assumida pelos discursos de Robespierre, mas não sem antes Robespierre ter despersonalizado esses infelizes. É através, portanto, da abstração e da piedade tagarela que os revolucionários concebem o seu amor ao povo como combate à corrupção e com a mais implacável repressão. Eu lembro aqui uma referência de Horkheimer, quando, depois que Marat recomenda o assassinato de 2.000 opositores políticos na guilhotina, ele diz: chamam-me de cruel e eu não posso ver sofrer uma mosca. Robespierre, o incorruptível, é o homem da frieza burguesa. É aquele que condena Camille Desmoulins. Vocês devem saber, o Camille Desmoulins foi o único colega, amigo que o Robespierre teve. Eles estudaram no liceu juntos, e eles, na escola, né, juntos, e o Robespierre era uma criança muito tímida, muito isolado, muito solitário. O único amigo que ele teve foi o Camille Desmoulins. E quando, já nos embates políticos, numa das condenações em massa à guilhotina promovidas pelo Robespierre, pelos jacobinos, quando ele vê mulheres ser guilhotinadas e velhos, o Camille Desmoulins chora. E o Robespierre pergunta por que ele está chorando. Ele diz que ele sentiu piedade. E aí o Robespierre condena a morte à guilhotina Camille Desmoulins porque ele sentiu piedade. Então, essa ideia de natureza corrompida, a piedade como uma corrupção da natureza, na linguagem dos revolucionários de 1789, considera, então, a compaixão como uma depravação natural. A frieza é a única virtude verdadeiramente burguesa, porque ela é o contrário da compaixão. Então, aqui nós temos a oposição, desde a virtus romana, passando pelos Médici, até a eficiência da família Ford. Quer dizer, essa é a citação do Horkheimer, quer dizer, a condenação da compaixão, ela é uma linhagem burguesa que vem da virtus romana, passa pelos Médici e chega à família Ford. A compaixão, longe de ser uma virtude, como era na tradição grega, na tradição humanista, do humanismo também cívico da Renascença, é apenas, eu cito Kant, uma fraqueza nascida do temor e do infortúnio. A doutrina da agora eu cito Horkheimer, a doutrina da pecaminosidade da compaixão é uma velha herança burguesa. A compaixão não resiste à filosofia, e o próprio Kant não constitui exceção. Para Kant, ela é uma certa sentimentalidade e não teria em si nenhuma dignidade de virtude. Dissociada, portanto, a moral com respeito a sentimentos e paixões, se consolida o conceito de homem, que, por sua vez, coincide com o advento do homem como conceito, a ideia do homem como mera abstração numa área de tiro. Eu lembro aqui o Hegel, não é? Quando ele diz que, na guerra, quando um soldado atira sobre um outro, ele não está atirando sobre um indivíduo, ele está atirando sobre o universal. Na reordenação do capitalismo da globalização contemporâneo, portanto, com a tendência ao enfraquecimento das ideias de nação, de identidades e de tradições, e no estabelecimento de relações assimétricas de dependência entre os Estados, na economia, na política, na ética e na cultura, deu-se o trânsito do capitalismo da produção para o capitalismo do consumo. Eu lembro aqui
a diferença entre o capitalismo da produção e de consumo. O capitalismo da produção ele se baseava no estoque e no longo prazo, enquanto que o capitalismo do consumo ele se baseia no curto prazo e no descartável. Então, nessa reorganização, portanto, da forma de acúmulo do capital e, sobretudo, a sua fase de financiarização, é aquele que produz o tempo da urgência. Portanto, a aceleração do tempo constrange a pressa e produz uma espécie de uniformização do tempo mundial. Neste quadro, a cultura capitalista renunciou à civilização dos costumes, né, aquilo que Norbert Elias chama de civilização dos costumes, e estabelece o excesso como ideal, né? Essas experiências de obesidade mórbida, esportes radicais, terrorismos, imoderação no uso das drogas, anorexia, hiperatividade, enfim, aqui o desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas agressivas, tudo isso resulta nas sociedades do desrecalque generalizado e da desinibição. Então, Peter Sloterdijk, que é um filósofo contemporâneo, numa obra que se chama Esferas, ele indica que a universalização da corrupção no aparelho do Estado e nos negócios privados atesta que, malgrado a retórica da escassez, o que nós temos, sim, é a abundância e a riqueza reais, e essas, como tudo é determinado pela abundância dessa riqueza e por esse excesso, todas a forma de acumulação hoje, elas devem desinibir-se de barreiras morais e legais que possam obstaculizar o acúmulo do capital e a circulação do capital. Se a ideia de espaço público e democracia designavam a forma de convivência política que garantia o máximo de sobrevivência, de bem-estar, de justiça e de segurança, com a substituição das lettres de cachet do Ancien Regime e do segredo e do Estado pelo debate público, isso significava que as formas de uma democracia bem-sucedida diminuíam ao máximo o poder da contingência sobre nossas vidas. Quer dizer, uma boa política que garantisse sobrevivência e permitisse também segurança, bem-estar e paz seria uma forma finalmente encontrada do convívio dos conflitos e da resolução desses conflitos. Porém, a modernidade assiste ao retorno do segredo na política e das razões de Estado. Se nada mais permanece escondido na modernidade midiática, nada de fato pode ser compreendido ou conhecido, dado o modo de produção e difusão das informações que mescla verdades e mentiras, descontextualizando notícias e acontecimentos, dissolvendo aquilo que Hannah Arendt chamava de objetividade do mundo. Eu cito: a transparência não é de modo algum o inimigo do segredo, mas seu parceiro privilegiado. A transparência é a máscara do segredo. Convocando a sinceridade na aparência, ela estimula o engodo e a astúcia. A multiplicação da informação política disponível, o caráter espetacular do campo político, organizado à volta da competição eleitoral, a publicidade do debate, tanto parlamentar quanto de opinião, na imprensa e também no rádio e na televisão, a evolução das técnicas de uma propaganda retrabalhada, segundo o marketing político, não podem fazer esquecer o que de segredo aí persiste, e onde se manifesta o mais visível, é aí que se esconde o mais dissimulado. Isso é dito por Tefani Zatlaki. Mas, porque existe na política democrática o Estado de Direito e também sua face de exceção, isso se deve ao aspecto reticular, comunicante, conectivo do poder e do que se denomina corrupção. Ideia que abrange tanto a degenerescência política quanto a moral, a jurídica, a econômica, todas tendo um eixo comum. Esse eixo comum, a ideia de corrupção, vem daquilo que dois economistas franceses, Luc Boltanski e Capello, dizem. Eu cito: pode-se com efeito definir corrupção como o fato de tirar-se proveito pessoal de uma posição institucional.
É por conferir esta posição institucional, é por se conferir